Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estou falando boa tarde, né? Mas não sei em qual horário que vocês assistirão, né, o vídeo. Mas vamos dar início, então, à disciplina de Bases da Atividade Física e Saúde, Aspectos Biológicos. Essa é a unidade 2, a primeira sessão, certo? Aqui, pessoal, vai tratar um pouquinho dos benefícios da atividade física para a saúde, em vários dos seus aspectos biológicos, certo? Então, nós iremos avançar aqui. Peço que vocês acompanhem aí no portal. Nós vamos fazer da maneira como nós estamos fazendo na aula, né? Com bastante tranquilidade, fazendo a leitura bem pausada para que vocês possam compreender da melhor maneira possível. Mas estou à disposição, qualquer coisa vocês podem me encaminhar as dúvidas por e-mail, tá bom? Bom, então como eu comentei, né? Nós vamos ver os principais benefícios biológicos com relação à prática de atividade física na população, principalmente na terceira idade, que apresenta maiores chances de desenvolver doenças como osteoporose, sarcopenia, dinapenia acentuada e doenças cardiovasculares em geral. Só a título de curiosidade, pessoal, esse termo é importante nós observarmos, porque atividade física é diferente de exercício físico. Por exemplo, as nossas atividades de vida diária, elas podem ser consideradas como atividade física. Por exemplo, o momento ali em que você vai à casa, em que você limpa a casa, em que você vai da sua casa até a padaria. Isso é uma atividade de vida diária que pode representar uma atividade física. Já o exercício físico, eles são exercícios sistematizados, né? Que você tem uma rotina e que você pratica no mínimo 3 vezes por semana. Então, pessoal, a prática da atividade física, por exemplo, eu faço caminhada na praça do meu setor 2 vezes por semana. Não é exercício físico, é atividade física. Porque vai ser considerado exercício físico a partir de 3 vezes por semana, certo? E aqui o portal vem trazendo, né, que a terceira idade, ela tem mais facilidade, né, para o desenvolvimento dessas doenças. No entanto, o exercício físico, ele pode auxiliar, né, na diminuição, né, de ter chance a desenvolver, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares e essas outras que estão aqui. A sarcopenia, olha só, por exemplo, ela representa a perda de massa muscular. E a dinapenia caracteriza a perda de força relacionada ao envelhecimento. Logo, uma é como se fosse uma consequência de outra, porque se há perca de massa muscular, é difícil para a realização de exercícios utilizando força. Só que no caso dos idosos, isso pode impactar também nas suas atividades de vida diária, na locomoção, no ato de agachar para pegar algum objeto no chão. Então, olha a importância da realização dos exercícios físicos, né? Em idosos, a perda acentuada de sarcopenia e dinapenia pode ser um fator de morbidade. E na terceira idade, a atividade física tem auxiliado tanto na diminuição dessas doenças, né, da sarcopenia quanto da dinapenia. Só para lembrar, pessoal, vamos passar a utilizar o termo exercício físico para nos referirmos a atividades de 3 vezes por semana, tá bom? Existem vários benefícios, então, da prática de exercícios físicos, né? Um deles é associado aos tecidos ósseo e muscular, pois são mais evidentes em exercícios físicos que exigem mais do componente neuromuscular, como atividades que envolvem maior nível de intensidade e produzem mais força e tensão muscular, mediante os diferentes tipos de contrações, as contrações musculares concêntricas, excêntricas e isométricas. Vou só colocar aqui para vocês, olha. A contração muscular concêntrica realiza a força de contração muscular em que o músculo diminui seu tamanho, aproximando a origem da inserção. Já as contrações excêntricas é quando realiza força, alongando o comprimento dos músculos, distanciando a origem da inserção, uma reação oposta ao concêntrico. Então, concêntrico, o que acontece? O músculo diminui seu tamanho, aproximando a origem da inserção. Já na excêntrica, o músculo, ali na força que o alonga, faz com que há o distanciamento da origem da inserção. Já as contrações isométricas são aquelas em que o músculo desenvolve tensão, porém não há alteração em seu comprimento externo. Certo, pessoal? Então, isso é bastante importante, os tipos de contrações musculares, tá bom? As principais adaptações observadas no tecido ósseo com a atividade física envolvem uma melhora da densidade mineral e de massa óssea, por meio de estímulos mecânicos e hormonais. Em relação às principais adaptações no tecido muscular observadas com a prática de treinamento físico, elas envolvem o ganho de massa muscular por meio de processos moleculares e celulares, que resultam em ganhos hipertróficos, transversal e longitudinal da fibra muscular. Então, esses são os benefícios, né, do exercício físico nos tecidos ósseo e muscular. Para além destes, há também os benefícios cardiorrespiratórios e cardiovasculares. Para os benefícios observados nos componentes cardiorrespiratórios e cardiovasculares, as atividades de características aeróbias são aquelas que apresentam um grande potencial adaptativo com relação às adaptações crônicas. Diante disso, é um importante indicador fisiológico que pode avaliar e representar o grau de adaptação de forma integrativa dos sistemas respiratório e cardiovascular. Isso, pessoal, por quê? Vou explicar para vocês, olha só. Os exercícios anaeróbios,
eles são aqueles que vão utilizar o oxigênio, certo? O oxigênio vai ser necessário para produzir a energia para a realização desse exercício. Esses exercícios anaeróbios, geralmente eles são de longa duração, ativam mais de um grupo muscular e possuem intensidade de leve a moderada. E é bastante importante para a melhora da função cardiorrespiratória e o estímulo à resistência física, favorecendo, além de tudo isso, o gasto calórico. Então, pessoal, daí essa ligação de exercícios anaeróbios aos benefícios cardiorrespiratórios e cardiovasculares, porque o uso ali do coração, né, quando você inicia a atividade física, o seu coração está bombeando, até acontece a aceleração ali dos batimentos cardíacos, por exemplo. Então, daí essa ligação, né, porque o oxigênio é que vai produzir a energia necessária para esse exercício físico, certo? E olha só, isso faz com que haja o fortalecimento dos músculos cardíacos, a melhora do condicionamento físico, melhora dessa resistência cardiorrespiratória, a diminuição da pressão arterial, o auxílio na perda de peso e a tonificação dos músculos dos membros inferiores. E para garantir, então, esses benefícios aeróbicos, é importante que sejam praticados regularmente e que faça parte, além disso, de uma rotina de alimentação saudável, certo? Então, aqui tem um esqueminha para demonstrar os fatores que influenciam o débito cardíaco, que são indicados pelas setas sólidas, que são os fatores que promovem elevação do débito cardíaco, e as setas pontilhadas são os fatores que promovem a redução do débito cardíaco. Então, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca versus o volume sistólico, vezes o volume sistólico, perdão. Então, os nervos parasimpáticos, eles vão auxiliar na redução do débito cardíaco, enquanto os nervos simpáticos vão auxiliar na elevação do débito cardíaco. Com isso, há também a força da contração, que auxilia no aumento do débito cardíaco, também do volume diastólico e a diminuição da pressão arterial média. E temos aí esse termo estiramento, Frank-Starling, que isso remete Perdão, pessoal, deixa eu arrastar aqui para eu mostrar para vocês. Olha só, pessoal, só para trazer para vocês como curiosidade, né? Esse mecanismo de Frank-Starling é uma importante resposta fisiológica de curto prazo, baseado na relação comprimento-tensão do músculo cardíaco. Esta relação atua sobre a força de contração muscular, permitindo que o miocárdio saudável seja capaz de bombear qualquer quantidade de sangue que chegue ao coração, sendo necessário para seu funcionamento que a contração das células cardíacas seja forte, ocorrendo em intervalos regulares e sincronizados, que as válvulas se abram completamente e não regurgitem o sangue, e que o ventrículo se encha corretamente durante a diástole. Então, esse mecanismo é bastante importante, né? E a prática do exercício, ela auxilia nessa melhora cardiorrespiratória e cardiovascular. Vamos continuar, então. Desculpem que eu deixei na página errada ali. Agora, o portal traz, né, os valores de VO2 máximo. E essa medida aí que vocês estão vendo, VO2 máximo, barra ml, barra quilograma, barra minuto, ela quer dizer uma grandeza expressa em mililitros de oxigênio por quilograma por minuto, de forma relativa ao peso do indivíduo. Isso vai mostrar os valores de VO2 máximo medidos em grupos de pessoas saudáveis e doentes. Isso, né, para o portal demonstrar a diferença desses valores nas pessoas, certo? E assim, para quê, né? Para que serve isso? O VO2 máximo, ele é uma medida que vai indicar a capacidade aeróbia máxima de um indivíduo, ou seja, a quantidade de oxigênio que uma pessoa consegue utilizar durante a prática de exercícios físicos aeróbios. Então, esse indicador, né, de VO2 máximo é considerado um dos melhores indicadores de aptidão cardiorrespiratória e de resistência cardiovascular, pois quanto maior o VO2 máximo, maior a capacidade do organismo de fornecer oxigênio aos músculos e produzir energia, certo? Então, olha só as diferenças. Na população saudável, uma comparação entre homens e mulheres praticantes de esqui cross-country, para mim é uma novidade, né, essa modalidade, mas olha só, o índice de VO2 dos homens é de 84 e das mulheres de 72. O índice de VO2 dos maratonistas, homens, é de 83 e das mulheres 62.
Na população saudável de sedentários jovens, o VO2 máximo em homens é 45, nas mulheres 38. E nos sedentários adultos de meia idade, 35 para homens e 30 para mulheres. Já na população doente, em pacientes pós-infarto do miocárdio, o VO2 máximo é de 22 para homens, 18 para mulheres, e em pacientes com doença pulmonar grave, 13 para os homens e 13 para mulheres. Então, gente, olha a diferença lá de um atleta, o primeiro, 84 para a população saudável ainda, olha, nos adultos de meia idade, por exemplo, de 84 para 35, é uma diferença muito grande. Nas mulheres, de 72 para 30, e na população doente, né, menor ainda. Então, daí nós vemos mais uma vez a importância da prática de exercícios físicos. A melhora do componente cardiorrespiratório com a prática da atividade física é observada em pessoas de diferentes faixas etárias. Além disso, a capacidade cardiorrespiratória é um elemento importantíssimo, pois se mostra inversamente proporcional aos indicadores de risco cardiovascular e de morte por inúmeras doenças. Então, outro benefício aqui que o portal nos traz é o controle de peso e diminuição de doenças associadas à obesidade. Então, vamos lá. Aliada a outras estratégias no combate e prevenção das doenças associadas à obesidade, a prática adequada de atividade física ou de orientação de programas de exercícios físicos com foco na aptidão física, com relação à dimensão morfológica, ou seja, para controle do peso ou combate à obesidade, tem sido uma importante estratégia da relação da saúde. Inicialmente, é importante avaliar o sobrepeso e a obesidade, e o principal recurso utilizado envolve as medidas de peso e estatura para determinar o índice de massa corporal, IMC. Então, pessoal, é importante observar esses fatores, né? Porque quando a gente faz esse cálculo aí do IMC, que é o índice de massa corporal, ele vai fazer, né? Vocês vão pegar e depois vocês podem até fazer. Vocês vão colocar o peso de vocês dividido pela sua altura ao quadrado. Então, olha, por exemplo, coloquem o seu peso e dividam pela sua altura vezes a sua altura, certo? E aí vai dar o resultado aí do seu índice de massa corporal. E a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela descreve as seguintes classificações para o IMC. Baixo peso, que é menor que 18,5, normal, entre 18,5 e 24,9, excesso de peso, maior do que 25, maior ou igual a 25, né? Pré-obeso, de 25 a 29,9, obesidade grau 1, 30 a 34,9, obesidade grau 2, 35 a 39,9 e obesidade grau 3, maior ou igual a 40. Então, esse índice, né, ele é bastante considerável e a partir daí já começa essa avaliação de sobrepeso e de obesidade, né, para se pensar quais os recursos, quais os exercícios físicos, né, que vão poder ser indicados, lembrando, né, que a obesidade, ela limita alguns dos movimentos, então tem tudo isso a ser observado. Outro fator, né, de benefício do exercício físico é a redução do risco de diversas doenças. Outros fatores de risco somados à inatividade física, como o uso de tabaco, sobrepeso e obesidade, podem se relacionar com doenças do tecido ósseo e neuromusculares, além de outras doenças crônico-degenerativas, principalmente as doenças cardiovasculares. O sedentarismo é tido como fator de risco mais importante, o que justifica as ações em saúde com incentivo à prática de atividade física. Nesse caso, a aquisição de hábitos saudáveis incorporada à prática regular de atividade física ao longo de toda a vida pode contribuir para um estilo de vida mais saudável e com menos risco de doenças não transmissíveis. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Entre os fatores de risco, em diferentes grupos de pessoas em dados percentuais, olha só, tem essa fonte aí de Nobre, Barreto 2010, que se destaca o sedentarismo, o fumo, a hipertensão, a obesidade e o alcoolismo. Então, assim, pessoal, não é em tudo que o exercício físico vai auxiliar, né? Por exemplo, se eu praticar exercício físico, eu posso fumar? Não, não é assim, né? O exercício físico é um dos hábitos que estimulam o nosso organismo, o nosso corpo como um todo, né? A uma melhora, mas nós vimos as melhoras na capacidade cardiorrespiratória, por exemplo, mas tudo está interligado. Porque se eu fumo, por exemplo, a minha capacidade de VO2, ou seja, a capacidade do meu organismo gerar oxigênio ali, a capacidade minha do meu oxigênio gerar energia para minha prática de exercício físico não vai ser a mesma de que se eu não fumasse, certo? Então, olha só, tem aí os índices, né? Olha só, na população de São Paulo, 69,3% são sedentários, certo? Os médicos, até médicos, gente, em São Paulo, 37% são sedentários, em Porto Alegre, 47%. Então, no Rio de Janeiro, separaram aí por homens e mulheres, 59,8% homens sedentários e 77,8% das mulheres sedentárias. Então, assim, são índices muito altos, né? Olha só, em Niterói, por exemplo, 85,0% para homens, 94,0% para mulheres. Então, gente, são índices muito altos. Olha, de alcoolismo, 7,7%. Então, assim, são dados, né, que precisam ser observados e repensados, porque muitas vezes esses hábitos são reforçados, por exemplo, até em ambientes em que não deveria.
das escolas, né? Nós vemos esse incentivo ali, a modinha entre os adolescentes, entre os jovens, por exemplo, a utilização do cigarro eletrônico, do narguilé. Então, nós temos que ter essas orientações, né? Trazer essas conscientizações para os alunos. Nossa, fumar pode me atrapalhar até de realizar meu exercício físico? Pode, porque vai atrapalhar ali sua capacidade cardiorrespiratória. Então, uma coisa está interligada à outra e cabe a nós, né, como profissionais, como está dizendo no portal, incentivar essa prática de exercícios físicos, fazendo a diferença na população, contribuindo com a promoção da saúde na vida das pessoas, certo? Então, finalizamos essa sessão.